So I've just picked my son up from school, witnessed a bullying episode, rang the principal, and I want people to know, parents, educators, teachers, this is the effect that bullying has. I'm gonna kill myself. This is what bullying does. So can you please educate your children, your families, your friends? Because all it takes is for one more instant and you wonder why kids are killing themselves. Give me it right now. I'll freaking stab myself in the heart. Ô, gente, essas imagens que apareceram na mídia no dia 21 de fevereiro de 2020 mostram o sofrimento de uma criança australiana que pede à mãe ou a alguém que tire a sua vida em função do seu sofrimento ali naquele momento. Esse vídeo traz à tona novamente um daqueles temas que todo mundo condena, todos acham que deve ser discutido, mas que ainda é tratado um pouco como tabu dentro das escolas: o bullying. Bom, gente, eu demorei uma semana para primeiro processar bem tudo que eu vi, todas as imagens que surgiram após esse vídeo do menino australiano que é portador de nanismo. Então, né, sofreu bullying em função das suas características físicas certamente diferentes da maioria dos meninos da sua idade, uma criança de 9 anos, que nesse vídeo mostra a face mais triste, mais cruel do bullying. Quem já passou por isso entende bem o que significa o apelo dessa criança diante de tanto sofrimento. O pior de tudo isso é que logo em seguida sempre aparecem aqueles teóricos da internet para espalhar fake news, para mostrar, por exemplo, imagens de outras pessoas também portadoras de nanismo, com características físicas relativamente semelhantes à do Quaden, dizendo que aquilo ali foi um golpe que já tinha sido passado várias vezes pela mãe do garoto, ou mostrando que ele já é um adulto, que aquele vídeo é antigo, que ele ganhou milhões. Esses absurdos só, ao meu ver, só vêm para, de alguma maneira, tentar desacreditar a vítima, como sempre acontece em todos os casos de assédio moral, de estupro, de bullying. Sempre vem aqueles que querem, de alguma maneira, justificar a sua própria crueldade, desmoralizar a vítima. Isso mostra o tamanho da crueldade de quem, no final das contas, quer fazer do agressor a vítima da situação. Bom, logo que esse vídeo se tornou um viral na internet, várias pessoas, inclusive gente famosa do mundo todo, mandou vídeos, mandou mensagens de apoio, de suporte ao Quaden. Ele inclusive foi convidado e teve a oportunidade de entrar com o time de rugby, né? Aquela cerimônia bacana que foi, para quem conseguiu assistir. Se não, dá uma olhada aí, procura na internet. Mas vamos falar um pouco de como é que as escolas lidam com esse tema, que é um tema muito espinhoso. Bullying é mais uma forma de assédio moral, né, quando não se limita à agressão moral, à agressão verbal, muitas vezes extrapola o limite e chega a se tornar uma agressão física. Quase sempre está relacionada a alguma diferença por parte daquele que é perseguido, seja por suas preferências, seja por sua sexualidade, seja por ele não se encaixar naquele mundo que, de alguma maneira, o valentão, aquele que persegue, o bully, né, considera o que seja normal. Mas sem querer fazer aqui uma análise psicológica da situação, porque não é exatamente isso que me interessa trazer para cá como tema, eu quero falar sobre como os professores e como as direções das escolas reagem a essas situações de bullying. Na maioria dos casos, ao longo de todo o meu tempo, toda a minha experiência como professor, o que mais eu vi foi uma tentativa de passar pano por conta, às vezes,
de coordenação, às vezes de direção geral de escola, e de fingir que nada daquilo está acontecendo. E aí, quando a gente leva a uma reunião ou a um conselho de classe, uma situação séria de bullying, muitas vezes o que a gente vê é todo mundo debatendo, todo mundo discutindo, mas ninguém apresentando uma solução que passe no máximo, no extremo de uma campanha de conscientização ou alguma coisa nesse sentido. Porém, medidas punitivas em relação aos agressores, elas são muito raras. Principalmente quando a gente fala de escolas privadas e casos de agressores que são filhos de gestores escolares ou são filhos de pessoas poderosas dentro daquela comunidade ou dentro daquela cidade, sejam políticos, sejam empresários, ou mesmo de crianças que são filhos de excelentes pagadores de mensalidades que nunca falham com esse compromisso. Então sim, muitas vezes a gente vai ver que a omissão da escola diante do agressor diz respeito ao medo de perder o filho de um excelente pagador. E como é que nós, professores, pelo menos dentro das nossas salas e dentro das escolas, podemos agir para evitar que isso aconteça? Eu acho que qualquer um de nós que tenha um mínimo de controle sobre as suas turmas consegue perceber isso nitidamente dentro de uma sala, consegue notar os sinais de perseguição e principalmente os sinais de recuo de alguns alunos diante dessas perseguições. A gente nota que certos alunos estão sempre muito no canto, muito acuados ou muito silenciosos, têm vergonha, medo de se expressarem, mesmo quando têm dúvidas dentro de uma aula, por receio do que possa acontecer depois em termos de perseguição. E quando a gente observa isso dentro das nossas salas e escolhe silenciar, a gente não está empurrando ou jogando o problema para outra pessoa. O que a gente está fazendo, na verdade, é colaborar com isso. Se silenciar diante de uma agressão nada mais é do que colaborar com o agressor. Uma das primeiras coisas que eu falo com as minhas turmas de 6º ano, que são os pequenininhos, né, lá no fundamental, é que de maneira alguma eu tolero o bullying. Até porque numa certa fase da minha vida eu também fui vítima desse bullying. E numa outra fase, da qual eu não me orgulho nem um pouco, eu fui um dos agressores. Por isso eu não quero fazer uma análise psicológica da situação, mas sim de como nós podemos colaborar para evitar que isso aconteça e principalmente para conscientizar as nossas turmas do quanto ser diferente, ter hábitos diferentes ou ser mais másculo ou mais afeminado, ou seja lá o que for, faz parte da natureza, faz parte da humanidade. E o que importa não é a noção de normalidade que cada um carregue dentro da própria cabeça, mas o respeito a cada um dentro de suas particularidades e suas diferenças. Já trabalhei e trabalho em escolas onde a direção é muito incisiva com relação a essas questões de agressão moral ou física. Também já trabalhei em escolas que lidam mais com a questão da conscientização, mas que no momento da ação mais direta, né, passam aquele paninho, tentam resolver a coisa na base do aperta a mão aí e tal, olha, vai ser seu amigo, ok? Mas que não resolve absolutamente nada no final das contas. Então já tive a oportunidade ao longo dos meus anos de trabalho de ver todo tipo de ação diante do bullying, mas infelizmente, na arrasadora maioria dos casos, tudo que eu vi foi omissão. E por outro lado, a gente vê que pais e mães, muito mais os pais do que as mães, minimizam esse problema quando o filho sofre bullying e tentam dizer, não vai até a escola não, senão ele vai ser mais perseguido ainda, ele precisa se fortalecer diante dessas situações, o mundo vai ser cruel com ele, mas a gente precisa parar para pensar um pouco até que ponto realmente os nossos filhos precisam resolver seus próprios problemas e onde é que nós precisamos participar, entrar aí
para evitar maiores danos psicológicos no futuro. Então, longe de mim trazer esse vídeo aqui para tentar de alguma maneira esgotar o assunto. Na verdade, eu só quero começar a tratar sobre esse assunto. Porque onde o bullying nasceu, como ele surgiu, há quanto tempo ele existe, pouco importa. O que importa é o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação, para evitar que jovens acabem cometendo suicídio por perceberem que nenhum de seus problemas vai ser resolvido, ou porque não acreditam que se encaixam dentro de uma sociedade, já que desde pequenos vêm sendo perseguidos, humilhados o tempo todo. Ninguém gosta de passar por humilhação. Então por que a gente vai permitir que os nossos alunos sejam humilhados? Por que a gente vai permitir que se chegue a um ponto em que uma criança ou um adolescente chega a pensar em tirar a própria vida para fugir desse sofrimento, para fugir dessa perseguição? Então, apesar de parecer confuso tudo que eu estou falando, o que eu quero dizer nesse vídeo é que todos nós, pais, professores, coordenadores, diretores, inspetores de corredor, todos nós somos responsáveis por acabar com o bullying, por evitar que ele aconteça. Porque certamente isso é totalmente prejudicial ao desenvolvimento psicológico desses jovens e ao próprio desenvolvimento dos estudos desses jovens ali naquele momento e no futuro também. Tem muita gente da minha geração que sofreu muito bullying, que hoje diz, eu sofri bullying, na minha época não tinha nada disso, mas o cara hoje é alcoólatra, o cara tem sérios problemas de insegurança, o cara é agressivo, o cara faz a carreira para tentar esfregar na cara dos outros, ou seja, na base do ódio, ou seja, a pessoa se tornou alguém totalmente problemático e diz que sobreviveu ao bullying, mas está ali nítido que não sobreviveu. Então, como eu disse, eu não quero esgotar esse assunto, eu só quero começar. Se você tem algo a dizer, se você é pai, se você é professor, se você é estudante, tem algo a dizer, a relatar sobre isso, ou mesmo um conselho a pedir sobre como agir diante dessa situação, escreve aí nos comentários. Já passou da hora da gente eliminar esse mal das nossas escolas e ensinar as pessoas a conviverem em paz. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque toda semana tem algum tema relacionado à educação no Brasil sendo discutido aqui. Então eu fico por aqui, um beijo, um abraço a todos e todas e paz nas nossas escolas.